Oi, oi pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Olha quem voltou aqui pro canal. Finalmente, né, eu apareci. Fiquei um tempinho aí sumida aqui do YouTube por vários motivos, gente. Esse último mês foi muito difícil porque as crianças aqui em casa ficaram doentes, o Gaelzinho teve bronquiolite, então foi assim muito complicado mesmo. E eu me dediquei mais aos meus filhos, né? E é isso, gente. Hoje eu vim compartilhar com vocês o meu relato de parto. Antes tarde do que nunca, né? Porque o Gaelzinho já vai fazer 4 meses e eu não tinha trazido ainda o meu relato de parto. Eu até cogitei em não trazer esse vídeo, porque já tinha passado bastante tempo, mas como o parto do Gael foi totalmente diferente, eu quero deixar registrado aqui e também, né, que possa ajudar outras mamães, né? Porque vai que você que está gravidinha acontece a mesma coisa, então fique de alerta também, tá? Então é isso, se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, novo ou nova, já se inscreve aqui, ativa as notificações e bora acompanhar o vídeo. Bom, primeiramente, eu vou começar a contar pra vocês como que foi a minha véspera, tá? O Gaelzinho nasceu dia 29/6, tá? E no dia 28 que começou os sintomas, tá? Dia 28 caiu numa segunda-feira e sempre nessa data eu tenho que ir ao centro da cidade pagar alguns boletos, né? Porque vence exatamente nessa data. Então eu peguei e fui, né, lá pro centro. Como a minha cidade é pequena, as coisas tudo muito perto, eu sempre paro no centro da cidade, tipo na praça central, paro o carro lá e resolvo as coisas tudo a pé, porque é bem perto mesmo. E foi o que eu fiz, eu parei o carro lá na praça central e fui caminhando fazer as coisas, né? Andei bastante, subi desse ladeira, então eu acho que isso ajudou um pouco pro desenrolar da história, tá? Quando foi à tarde, exatamente 4 horas da tarde, eu comecei a sentir alguns sintomas. Eu não senti nada de dor. A única coisa que me aconteceu nesse dia foi que eu soltei algum líquido, sabe? Eu tive a impressão que era xixi, né? Então eu fui ao banheiro e realmente tinha molhado a minha calcinha. E eu falei, nossa, eu tô fazendo xixi nas calças nessa altura do campeonato, né? Porque grávida, qualquer coisinha não segura o xixi, né? Então eu achei que poderia ser isso. Fiquei naquela, né? Troquei a calcinha e tudo mais. E aí fiquei observando. Daí pra frente, não parou mais de sair esse líquido. Sempre eu soltava um pouquinho na calcinha. Eu falei, meu Deus do céu, agora pronto, né? Eu vou ficar mijada eternamente. Mas aí eu comecei a notar que poderia ser algo diferente, porque não tinha cheiro de xixi e era transparente o líquido e tinha levemente um cheiro de água sanitária, bem leve mesmo, bem discreto. E aí eu fiquei, né, com a lanterna acesa, falei, não, pode ser alguma coisa. Eu até cogitei que a minha bolsa tinha estourado, mas como a quantidade do líquido era bem pouca, eu descartei essa possibilidade, porque quando a minha bolsa estourou, tanto da Giovana como a do Samuel, já estourou lá no hospital, né? No ato ali do trabalho de parto. Então foi muita água. E como tava saindo bem pouquinho, eu falei, não, não deve ser a bolsa não. Fiquei naquilo, né? E eu também não tava sentindo dor, tava tudo certo, tudo ok. Então eu fiquei só observando. Chegou um ponto que eu tive que colocar absorvente para segurar essa saída de água, né? Porque tava demais. Eu andava, dava 3 passos, soltava um pouquinho. Então, para não ficar trocando de calcinha toda hora, eu coloquei o absorvente. E chegou um ponto que o absorvente começou a encharcar. E aí eu fiquei um pouco preocupada, mas também fiquei tranquila, tá? Não entrei em pânico nem nada. Eu só comentei com uma amiga minha, né?
que estava acontecendo, ela super apavorada como ela não vai pro hospital, procura um médico, porque isso aí é líquido do parto e é perigoso. Eu falei assim, não, calma, eu não tô sentindo nada, nada, zero dor, é dor de boa, então eu vou observar mais aqui em casa mesmo, antes de procurar um hospital. E aí, quando foi à noite, eu me preparei para dormir, coloquei novamente o absorvente e quando foi de madrugada, eu senti aquela escapada de água, mas foi uma bela de uma escapada, porque molhou todo o meu pijama, encharcou o absorvente e molhou até a cama. Nisso, eu fiquei muito apavorada. Eu falei, meu Deus, agora rompeu a bolsa de vez. E aí eu levantei, me troquei o lençol da cama, coloquei novamente o absorvente e fiquei observando. Nada da dor vir. Quando foi na terça-feira, eu liguei lá no postinho, né, de saúde para conversar com a enfermeira. Ela me orientou a estar indo na UPA, e a UPA era aqui perto da minha casa. Ela falou que eu não poderia estar perdendo esse líquido, que era perigoso e tal, então ela me orientou a ir na UPA ou no hospital direto. Mas como eu sou teimosa, eu não estava sentindo dor alguma e o líquido estava de boa para mim, né? Eu não fui. Então eu fiquei a manhã inteira perdendo esse líquido, a parte da tarde também perdendo líquido. E quando foi 4 horas da tarde, o Paulo chegou do serviço. E aí ele perguntou como é que eu tava. Eu falei que tava tudo bem, mas só que tava saindo bastante líquido, né? Que tava até encharcando o absorvente. E aí ele falou, não, se arruma aí, vamos lá na UPA, né? Ver o que tá acontecendo. Aí eu peguei, me arrumei, tomei banho, tudo certinho, e fui na UPA. Isso era 18 horas da tarde, né? Início da noite ali. Aí a gente foi na UPA, eu passei com a médica que estava de plantão, um amor de pessoa. Então ela me examinou, falou que teria que fazer o toque, eu concordei, e aí ela constatou que realmente era a água do parto que eu estava perdendo, mas que a bolsa não havia rompido totalmente. Eu só estava perdendo o líquido do parto e ela iria entrar em contato com o meu médico para ver como que eles iam dar o andamento, né? E nesse dia, na terça-feira, era plantão do meu médico no hospital. Então ele já estava lá na maternidade e aí ela entrou em contato. O meu médico pediu para me encaminhar com urgência para o hospital. E aí eu falei, meu Deus, alguma coisa tá acontecendo. Eu já fiquei meio preocupada, né? Eu perguntei pra ela, falei, mas vai me caminhar pra maternidade pra quê? O bebê vai nascer? Como é que é? Eu não tô sentindo dor nenhuma. Ela falou que o médico pediu pra estar me levando lá, que ele iria me examinar e ver como que ele iria prosseguir, né? E aí eles queriam chamar a ambulância. Olha, foi um caos. Mas como eu estava sem as malas, né, sem a bolsa do neném, sem a minha bolsa, inclusive, eu não tinha feito a minha bolsa, para vocês terem uma noção, como eu estava bem sossegada. E aí eu falei, não, eu preciso ir em casa pegar a bolsa do bebê, fazer a minha mala, porque eu não fiz ainda. E aí ela deixou eu ir com o meu carro, né? Mas eu tinha que ir direto, eu não poderia demorar, né? Então a gente só passou em casa, eu simplesmente joguei minhas coisas dentro da mala, porque não sabia o que estava acontecendo, né? E aí a gente foi pro hospital. Chegando lá, o meu médico já estava lá, ele pediu para eu estar entrando para ele me examinar. Realmente ele constatou que era líquido do parto, né? O líquido amniótico que eu estava perdendo, mas que a bolsa ainda não tinha rompido. E aí ele conversou comigo, ele falou, ó, como já deu 24 horas que você tá perdendo esse líquido, a gente tem que induzir o seu parto, por conta dessa perca do líquido, né? Porque ele não tinha noção de quanto eu já havia perdido,
então ele não quis arriscar, né? Eu até sugeri para ele esperar as contrações vir, eu entrar em trabalho de parto naturalmente, sem precisar induzir, mas ele disse que não poderia por conta que já tinha passado de 24 horas que eu estava perdendo aquele líquido. E aí eu fiquei muito apavorada, eu achei que ele ia induzir meu parto com aquele soro, que aumenta, né, as contrações, mas aí ele me explicou que o soro só é utilizado se a mãe já estiver em trabalho de parto, né? Como eu não estava em trabalho de parto, eu não estava sentindo contração nenhuma, o soro não ia ajudar nessa hora. Então ele me explicou que o método que ele ia utilizar para induzir o meu parto era o comprimido Cytotec. E aí o desespero veio, porque o Cytotec, né, para quem não sabe, é um remédio abortivo, onde muitas mulheres utilizam para fazer aborto caseiro em casa. Então eu fiquei muito apavorada, eu falei, meu Deus, como assim? Mas aí ele me explicou, me acalmou e falou, não, pode ficar tranquila. O Cytotec usado com monitoramento, usado no hospital, com acompanhamento de um médico, é super seguro, não tem perigo algum, nem para você e nem para o bebê. E aí a gente conversando, ele tentando me convencer, porque eu estava irredutível, eu não queria induzir meu parto, eu queria esperar, né, o meu corpo entrar em trabalho de parto naturalmente. Mas ele me explicou que isso não seria possível, eu iria ficar perdendo líquido e não iria entrar em trabalho de parto. E isso poderia prejudicar o meu bebê e até ter que fazer uma cesárea de emergência, e não era o que eu queria, né? Então eu concordei em induzir o meu parto com esse método, né, utilizando o Cytotec. O Paulo estava lá na hora, ele também concordou. E aí o médico deu andamento nos processos lá, né, de fazer o manuseio do remédio. Ele me explicou como é que seria feito. Ele utilizou um comprimido de Cytotec, introduziu dentro da minha vagina. Isso era 7h20 da noite, mais ou menos, tá? Que ele introduziu o comprimido. E aí ele me explicou que conforme o remédio fosse dissolvendo, né, as contrações iria surgir. Mas que o meu parto seria muito rápido, porque o bebê já estava bem baixo, praticamente já na porta para sair, mas como eu não estava tendo contração, né, o bebê não tinha como forçar para sair, né, mas ele já estava bem baixo, então o parto ia ser bem rápido mesmo. Então ele me disse que dentro de 2 horas eu iria começar a sentir as dores, então era 7h20, ele deu entre 9 e 9h30, as contrações iria começar, tá? E que antes das 11 horas da noite o bebê já tinha nascido. Ele me deu o prazo até 11 horas da noite. Ele falou, ó, provavelmente 11 horas da noite o bebê já vai ter nascido, porque vai ser bem rápido mesmo. Isso eu já fiquei super animada, né? Porque ia ser poucas horas ali de trabalho de parto, perto do parto do Samuel ia ser fichinha, né? Porque o do Samuel eu fiquei 14 horas com o trabalho de parto ativo, então eu sofri bastante do parto do Samuel. Eu tive a sensação assim que eu iria morrer mesmo. Então eu fiquei muito apreensiva em relação a isso, porque eu não queria sofrer como eu sofri do parto do Samuel. Mas ele me explicou, ele falou, não, seu parto não vai passar nem perto do que foi o anterior, porque esse médico é meu médico há muitos anos, então ele fez todos os meus partos, então ele já sabia o que acontece, ele já sabia que eu tinha bebês bem grandes, então todo o tempo ele ficou ali me monitorando, as enfermeiras também, escutando o batimento do bebê e tá tudo certo, né? Então ele introduziu esse remédio 7h20. Quando foi 8 horas, ele voltou no quarto para me ver. Eu estava plena, fofocando com a minha amiga, porque ela estava me acompanhando. O Paulo não ficou por conta das crianças, né? Ele teve que voltar para casa. E também por conta da pandemia, não tá podendo ficar acompanhante dentro da sala de parto, assistir ali o processo todo, né? Então não ia adiantar muita coisa o Paulo ficar ali. Então ele
optou em vir para casa, ficar com as crianças e a minha amiga ficou me acompanhando. Nisso, a gente ficou bem de boa, eu conversava, dava risada e tava tudo lindo de bonito, né? As enfermeiras iam lá toda hora e falavam, gente, cadê as dor? Eu falei, não sei. E aí eu fiquei bem plena mesmo, não senti nada, nada, nada. Quando foi 8h30, me deu muita vontade de fazer xixi, mas muita vontade. E aí eu fiquei perturbando as enfermeiras, porque eu queria levantar para ir fazer o xixi, e ela, não pode por causa do remédio, você vai colocar o remédio para fora, que não sei o que. E eu fiquei louca, porque eu estava com muita vontade mesmo de fazer xixi. E aí ela, não, segura um pouco, porque o comprimido tem que fazer efeito, tem que dissolver total, e aí foi um pega pra capar, porque eu fiquei louca mesmo, perturbando a mente delas, porque eu queria muito fazer xixi. E aí eu fui segurando, me distraí com outras coisas, quando foi 9 horas, soltou muito líquido, mas muito líquido mesmo. Eu estava deitada e eu senti saindo bastante. Eu falei, agora não adianta, né? Agora o remédio já saiu. Se ele não tiver dissolvido, já saiu. E aí a enfermeira veio e ela falou, sua bolsa tá querendo romper. Ela não rompeu ainda, mas ela vai romper. Aí eu falei, como já saiu um mundaréu de água, eu posso ir no banheiro fazer xixi, né? Aí ela falou, agora pode, né? Aí no que eu levantei da cama, da maca, né? A bolsa rompeu. Fez aquele estrondo de água, mas muita água mesmo. E aí a água já estava com um tom amarronzado, sabe? Tipo café com leite, que é indício de trabalho de parto, né? E aí a enfermeira falou, olha, agora vai começar as dores, porque já tá saindo bem marronzinho, né, a água. Então, se por um acaso você estiver lá fazendo xixi e te dá vontade de fazer cocô, não faz força, porque pode ser a cabeça do bebê forçando o teu ânus, né? E, gente, foi dito e feito. Eu fui fazer xixi e a vontade de fazer cocô veio logo em seguida. Mas muita vontade de fazer cocô. E aí ela, não faz força, que é perigoso o bebê cair dentro da privada. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. Eu fiz o xixi, mas com aquela vontade de fazer cocô. E aí ela falou, não, é melhor você deitar. Se por um acaso der vontade de fazer cocô, você faz aqui mesmo. Isso aí é super normal, não fica com vergonha, pode fazer aqui mesmo, que é melhor prevenir do que remediar. E eu fiquei com muita vergonha, porque imagina, fazer cocô ali, todo mundo vendo, ai Deus que me livre. Eu entrei em pânico só com essa possibilidade. Mas as enfermeiras disseram que isso é comum, muitas mulheres fazem cocô na hora, e isso é muito normal. Não precisaria ficar com vergonha, nem tímida, nada do tipo, que isso já era rotineiro lá, né? E aí eu voltei pra maca, né, pra me deitar. E o meu médico passou para me ver, era por volta de 9h15 da noite. E aí a enfermeira passou para ele as informações, falou que a minha bolsa tinha rompido, que já estava saindo líquido marronzinho e tal, mas que eu não estava com dor ainda. Eu estava bem tranquila, plena, maravilhosa. Ele pegou e me examinou novamente, fez o toque e eu estava somente com 3 centímetros dilatado. Os mesmos 3 centímetros que eu estava desde quando eu cheguei no hospital. Eu falei, meu Deus do céu, não tá evoluindo? E aí eu comecei a bater a neura, eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E o médico falou, não, calma, vai dar tudo certo, o seu bebê vai nascer de parto normal, pode ficar tranquila. E eu falei, mas já era para ter evoluído, né, a dilatação. Ele falou que era normal, que estava dentro dos padrão. Então, eu fiquei super tranquila, né? E aí, ele disse que ele iria fazer o horário de janta, que qualquer coisa, as enfermeiras chamavam ele, né? Ligava pra ele, ele vinha rapidinho. E aí, eu falei, doutor, eu acho melhor você ficar por aqui mesmo. Ele, não, tá de boa, você tá bem sossegada, bem tranquila. Então dá tempo de eu ir jantar, fazer minha hora de janta e voltar, e você vai estar aí plena ainda. Tá bom. Foi só o médico virar as costas
E fazer esse horário de janta dele, as contração veio, mas veio com força. Sabe o que que é aquela contração ativa? Gente, eu não senti aquela contração levinha que dá pra gente até fazer umas dancinhas? Não. Na hora que as contração veio, ela já veio assim pra arrebentar. Mas era uma contração atrás da outra, uma atrás da outra. Eu não tinha tempo nem para descansar. Isso era 9h30, quando começou as contração. A enfermeira foi lá, né, me examinar. Ela ficou abismada, porque ela tinha ido, não fazia nem 5 minutos me ver. Quando ela virou as costas, eu gritei, que a dor tava insuportável. Ela falou, calma, mas o que tá acontecendo? Eu falei assim, eu não tô aguentando de dor, as contrações tá demais, tá uma em cima da outra, não tá tendo intervalo. E ela falou, meu Deus do céu, eu acabei de sair daqui, você estava super bem. E aí ela entrou em contato com o médico disse que já estava vindo, perguntou, né, se por um acaso o bebê tinha coroado. Ela explicou que o colo do meu útero estava bem grosso ainda, então tinha tempo. Pra quem não sabe, né, o colo do útero é tipo uma membrana, é uma pelinha, sabe? Que fica dessa forma. E conforme vai dilatando, o colo vai afastando, vai fazendo esse movimento. E aí é aonde que dá pra ver a cabecinha do bebê, tá? E o meu tava bem fechado, tava bem fechadinho mesmo. E aí ela me explicou, explicou pra minha amiga olhou, ela explicou, mostrando lá, e a minha amiga falou, realmente tá bem fechado. Mas as contração, super ativo. Parecia assim, que eu já tinha dilatado os 10 centímetros, porque tava a ponto de enlouquecer. E aí foi dando 9h30, foi dando 15 para as 10, foi dando 10 para as 10, deu 10 horas da noite, eu não aguentei. Ali eu já saí de mim, eu já comecei a gritar, enlouquecida, e aí eu dei um único grito. A cabeça está saindo. Foi isso que eu gritei, mas eu gritei mesmo. As enfermeiras veio com tudo, veio correndo, apavorada. Calma, mas como assim? Tá saindo até agora, o seu colo do útero tava super grosso, não tinha nem coroado. Mas foi assim, evoluiu da hora pra noite. Eu senti a cabeça saindo, gente, e foi uma loucura, porque eu senti uma bola presa dentro da minha vagina, e aquela dor, e eu sentia a cabeça empurrando para sair. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a cabeça tá saindo. E aí ela veio, né, me examinar. Ela abre a perna, no que eu abri, ela, meu Deus, tá coroando. E o médico, nada de aparecer. Aí já chamou as outras enfermeiras, chamou a enfermeira obstétrica, que na falta de um médico, ela sabe, né, dar o procedimento ali de um parto. E aí eu fiquei enlouquecida, falei, meu Deus do céu, o bebê vai nascer aqui, cadê esse médico? Ela, calma, o doutor já tá vindo. Isso tudo, gente, na sala de pré-parto, tá? E aí eu entrei em pânico, porque eu tava com aquele negócio preso ali e sentindo muita dor, eu já estava assim, delirando praticamente. E aí eu pedi pra ela, falei, me leva pra sala de parto, né, pra ir já adiantando o processo. E porque eu preciso do pique, sabe? É aquele cortinho que eles fazem pra alargar mais, né? E aí ela, calma, talvez você não vai precisar. Eu falei, eu preciso, porque os meus bebês é muito grande. Eu já fiquei em pânico. Em pânico porque o Samuel nasceu com 4 quilos e tanto, 54 centímetros, então eu já sabia mais ou menos o que tava me esperando, né? E aí ela falou, não, calma, talvez não vai precisar, vamos esperar o médico e tal. E aí ela olhou, praticamente a cabeça já estava metade para fora. E aí ela falou, ó, qualquer coisa vai ter que nascer aqui mesmo, tá? Se o médico for demorar, a gente faz o parto aqui, não tem problema nenhum. Eu falei, meu Deus, vocês se enlouqueceram. Eu falei desse jeito. Eu falei, não, me leva lá pra dentro, porque o médico precisa fazer o pique, o corte, que esse bebê não vai nascer, que ele é muito grande. Gente, eu estava enlouquecida. Aí o médico ligou, falou que já tava a caminho, como é que tava, né, a situação.
explicou, falou como é que tava. Ele falou, ó, pode ir levando ela que eu já estou aqui no hospital. E aí me levaram lá pra sala, né, de parto. E no processo, no caminho até a sala de parto, as contrações uma atrás da outra. E a enfermeira do meu lado, descansa, na hora que ela aliviar, você descansa. Eu falei, descansar o quê? Sobre que não dá tempo nem de respirar. E já vem uma atrás da outra. Aí ela falou, meu Deus, seu parto evoluiu muito rápido. E todo mundo ficou abismado, né? Quando chegou na sala de parto, eu não conseguia passar da maca para a poltrona ali, para aquela mesinha de parto onde as pernas ficam assim. Eu não conseguia, porque as contrações estavam uma atrás da outra. E no que eu fazia força, porque eu tava com muita vontade de expulsar, sabe? Fazer força para expulsar. E no que eu fazia aquela força, eu sentia o bebê empurrando cada vez mais. Eu falei, meu Deus do céu, tá nascendo, cadê esse médico? E isso o médico não tinha chegado ainda. Quando ele apareceu, ele já estava assim, pálido, porque eu acho que ele correu tanto, que ele chegou pálido lá. E na hora que ele olhou, ele falou, tá nascendo. Eu falei, doutor do céu, pelo amor de Deus. Ele, não vai dar tempo de mudar de maca, vamos fazer aqui mesmo. Se eu ver que vai ficar ruim, a gente muda ela. E ali, quando vinha as contrações, ele falava pra mim fazer força. E eu, enlouquecida, fazendo força, eu quase quebrei a mão da enfermeira, porque ela estava segurando a minha mão. E aí eu fazia tanta força que eu quase quebrei a mão da menina. Ela, eu preciso da mão para trabalhar. E eu enlouquecida, gente. Olha, foi assim, terrível as contrações. E aí o médico falou, ó, vamos ter que mudar ela pra mesa, né? Porque aqui tá muito ruim, não tem uma posição legal. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Aí veio a contração, eu esperei passar. Aí eles me ajudaram a mudar de maca, né? De mesa. E aí eu coloquei, fiquei na posição certa, coloquei as pernas e tal. Isso, a cabeça do bebê já estava praticamente toda para fora. E aí eu só sabia falar pro doutor do corte, eu falei, doutor, você não vai fazer o pique? É que eu não lembro agora o nome desse procedimento, tá? Mas é um pequeno corte que eles fazem ali na entrada da vagina para alargar mais, né? E assim ajudar o bebê a passar. Ele falou que não ia precisar, porque o bebê já estava praticamente todo para fora, a cabeça pelo menos, né? Então não ia precisar, que era para mim fazer força, se concentrar e fazer força. E aí quando a contração veio, eu fiz tanta força, mas tanta força que eu não sabia da onde que eu tava achando essa força toda, porque eu já estava exausta, eu já estava esgotada, mas eu fiz tanta força que o bebê progrediu muito, a cabeça saiu pra fora toda. E aí o doutor falou, ó, só falta o corpinho. A próxima, ele nasce. Menina, ali eu já enchi de tanta esperança que aquele tormento estava no fim, que quando veio a contração, eu fiz tanta força, mas tanta força, que se aquela mesa não fosse parafusada no chão, eu teria levantado ela de tanta força que eu fiz. E aí, quando veio a contração, eu fiz a minha última força, o meu último esforço, e o Gaelzinho nasceu exatamente 10h28 da noite. Então, se for parar para pensar, quando começou as contrações, que foi 9h20, para ter nascido 10h28, eu tive 1h08 de trabalho de parto. Então foi muito rápido o parto do Gael. Eu fiquei assustada com a facilidade que foi o parto. Lógico, teve as suas dificuldades, né? Lógico, contração é contração, né, gente? Eu senti muita dor, as contrações já progrediram assim no nível hard da dor. E eu evoluí assim, praticamente de 3 centímetros para 8 centímetros assim. E foi muito rápido mesmo. E eu não me arrependo de ter induzido o parto dessa forma, porque foi muito rápido mesmo. Se eu não tivesse concordado
de ter induzido, talvez eu teria que passar por uma cesariana, porque o parto não ia evoluir sozinho. Realmente as dores não vinham e eu não estava dilatando, então foi bem complicado. Mas graças a Deus que eu concordei, né, em fazer essa indução usando o Cytotec. Fiquei com medo, claro, é tudo novo pra mim, né, porque a Giovana foi super natural, eu senti as contrações em casa, fui pra maternidade, tive todo o processo de um parto lá no hospital, a minha bolsa rompeu no ato ali das dores, né, no ato do trabalho de parto. O do Samuel também foi a mesma coisa, eu senti as contrações em casa, a minha bolsa também rompeu no ato ali do trabalho de parto. Então, do Gael, foi assim para um caminho totalmente diferente da minha realidade, né? Os meus outros dois partos foi completamente diferente. A Giovana, eu tive 16 horas de trabalho de parto. O do Samuel foram 14 horas de trabalho de parto, mas assim, horas extremamente difíceis, porque foram muito complicado mesmo, principalmente o parto do Samuel, porque ele foi muito grande. E já o do Gael, por ter acontecido isso, de induzir o meu parto com o Cytotec, e quando o Cytotec fez efeito, foi assim, um passe de mágica. E aí já evoluiu de 3 para 8 centímetros rapidinho. E o Gael nasceu em 1 hora praticamente. Então foi muito rápido mesmo. Ele nasceu com 54 centímetros. Ele nasceu grande, mas nasceu com 3,650 kg. Foi diferente do Samuel, né? O Samuel também nasceu com 54 centímetros, mas ele nasceu com 4,1 kg. Então, o Samuel já era bem mais fortinho, né? Mas o Gael chegou, foi a coisa mais linda, calminho. Quando tirou ele não chorou de início, foi bem tranquilo mesmo. E aí depois ele deu aquele chorinho, mas logo parou, foi bem tranquilo, bem calminho mesmo. E até o médico brincou, ele falou assim, ai, com essa serenidade desse bebê ele não ia nascer nunca, né? Porque ele tava bem tranquilo. Mas, enfim, depois eles levaram o Gael, né, pra fazer os testes nele e eu fiquei lá na mesa. Eu tive uma pequena laceração lá na vagina, onde precisou de pontos, tá? Eu não sei o certo de quantos pontos, mas eu acredito que foi entre 4 a 5 pontos. Nada demais, foi bem tranquilo mesmo. E aí depois eles me encaminharam pro quarto, onde eu achei que tinha passado o tormento, mas não. Eu senti muita dor depois que eu fui pro quarto, por conta que forçou muito o meu útero, né? Ele expandiu demais e eu sentia umas contrações ainda, mesmo depois do nascimento, tá? Eu senti muita dor. O meu útero, se você passasse a mão assim na minha barriga, você sentia. Ele tava do tamanho de uma laranja, mais ou menos. E, nossa, muita dor mesmo. E aí eles ficaram com o Gael lá no berçário, enquanto eu estava sentindo essas dores. E cuidaram de mim, né? Me medicaram, me observou, fizeram massagem pro útero voltar pro lugar, né? E aí depois de um tempinho, as dores amenizaram e eu pude finalmente pegar o Gael no colo, porque lá dentro da sala de parto eles fizeram o primeiro contato, mas foi muito rápido, não deu nem para sentir a sensação, né, de estar com eles nos braços. E aí quando eles trouxeram, nossa, foi uma emoção maravilhosa, ele já mamou de início no meu peito. E é isso, gente. Foi assim o parto do Gael, muito rápido, totalmente diferente. Então, se você for passar por uma situação como essa, fique tranquila que o Cytotec é super seguro, tendo, né, a supervisão do seu médico, você estando numa estrutura hospitalar, é super seguro, tá? Não precisa entrar em pânico, como eu entrei, que dá tudo certo.
E é isso, gente. O Gael nasceu, tá? Na rede pública, no SUS. Eles me deram total assistência, não tenho o que reclamar, tá? Foi muito rápido mesmo meu parto, eu não sofri praticamente quase nada. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber como que foi o meu parto. Esse foi o meu relato. Vou deixar registrado aqui, né? Caso me dê saudade, eu venho e assisto os meus vídeos. Mas é isso. Comenta aqui abaixo se você passou por isso, né? De ter o seu parto induzido. Como que foi a sua experiência? Foi rápido, assim como o meu? Ou vocês teve algum problema? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe meu like. É novo nova, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me segue lá no meu Instagram, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas em breve eu tô de volta. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!